Só para lembrar. Já coloquei. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só desço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Vivendo sobre é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço uma aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Então, nesse momento, pedimos a Deus e a espiritualidade de luz que nos acompanha, aos nossos amigos espirituais, aos mestres e mentores que cuidam do renascer de cada um de nós, que possam enviar luz sobre nós, que essa luz possa preencher todo o nosso corpo físico, os nossos chakras, possa se expandir para os nossos corpos espirituais inferiores, que possa acalmar nossos medos, nossas aflições, nossas ansiedades, todos os sentimentos negativos possam ser iluminados, pensamentos negativos, pessimistas, de dor, de sofrimento,
E pedimos o ancoramento das energias de luz do Pai Universal, do Filho Eterno e do Espírito Infinito. Todos os anjos, arcanjos, Elohims, querubins, serafins, a toda a milícia celeste, aos nossos amados orixás, ponto base, ponto verde, na regência e frequência dos tronados e coroados. Pedimos o ancoramento de toda a polícia temporal, os tigres azuis, as águias brancas, o comando Santa Esmeralda, Santa Ametista, o comandante Astar-Sherran, a todos os nossos guias e protetores, todos os seres de luz que se interessam por nós, que possam acolher nesse momento todas as nossas aflições, as nossas angústias. Pedimos a conexão com o nosso eu divino, com a nossa divina presença eu sou. Que tudo aquilo que é inferior à perfeição crística em nós possa, nesse momento, ser purificado e ascensionado. E pedimos que essa luz possa ser expandida através do nosso coração, do nosso chakra cardíaco, e possa atingir todas as pessoas que nesse momento precisam de consolo, de amor, de paz, de equilíbrio, de harmonia, de cura, de saúde. Nos 4 cantos do planeta Terra, em qualquer ambiente, em qualquer espaço, que todos nesse momento recebam luz, amor, proteção, equilíbrio e paz. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo juntos, fortalecendo esse elo, essa corrente de luz e de amor, em prol da nossa evolução e da evolução de outros seres. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja, e assim será, em nome de Deus. Graças a Deus. Gostaram da música? Então vamos lá. Vamos lá. Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dos chakras, né? Lembrando que a gente está estudando de uma forma bem simples, né? Bem básica, os chakras. Depois a gente vai aprofundando. Então, vou começar relembrando hoje. Deixa eu só ver aqui se eu tô... Tá gravando. Relembrando um pouquinho do chakra coronário, né? Que nós vimos na semana passada. Então, é um chakra que está diretamente ligado ao nosso cérebro, né? E a conexão com o cosmos. Podemos também nos referir ao 7º chakra como chakra, a gente fala chakra coronário, né? Chakra da coroa. A glândula correspondente desse centro energético é a pineal, como nós vimos na outra aula, né? E ela tem uma função bem ampla no nosso organismo. Então, nesse chakra, nós temos a conexão com a espiritualidade e a integração com o nosso físico, mental, emocional, espiritual como um todo, né? Os nossos outros corpos, que a gente vai ver mais à frente. E é nesse chakra que nós podemos ter a experiência transcendental da união com o universo. Então, os efeitos do 7º chakra fechado, bloqueado, né? A gente sente, quando ele está em desequilíbrio, a gente pode sentir completamente separado desse fluxo harmonioso do nosso ser, né? Do nosso ser com o nosso ser superior. E isso a gente acaba desenvolvendo um medo, né? A Ana até falou bastante disso na semana passada, desse medo, né? Que nos limita. E aí acaba que vai bloqueando nossos outros chakras. Então, só para a gente lembrar um pouquinho o que a gente falou semana passada do coronário. E aí, eu fui colocando, ao final de cada um, no final a gente vai ver algumas formas de equilibrar, né, os nossos chakras. E algumas pedras, alguns cristais que a gente pode usar na harmonização do coronário.
Então, que a gente tem o diamante, a pedra da lua, quartzo branco, ametista, ágata branco-leitosa, topázio incolor, charoíta, fluorita, pirita e muitas outras pedras. Coloquei só algumas aqui, que a gente comentou semana passada sobre alguns cristais, né? Então, só para gente saber que existem diversas formas, né? No final eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai falar agora do sexto chakra, que é o frontal ou cerebral, né? Cada um fala de uma forma. Esse chakra, ele tem grande influência sobre os outros, né? Ele se relaciona materialmente com o nosso córtex cerebral, né? Essa parte mais da frente do nosso cérebro. Trabalha em movimentos sincrônicos e de sintonia com o centro coronário. Então, o nosso chakra frontal, ele trabalha em sintonia com o nosso coronário. Né? Ele recolhe estímulos mentais, né? Desse nosso chakra coronário, e ele transmite impulsos, anseios, ordens e sugestões aos nossos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo, pelos quais ele se expressa. Então, ele tem uma função importante aí no nosso corpo. Então, ele é responsável pelo funcionamento dos centros de inteligência, da nossa inteligência, comanda os 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, e comanda através da hipófise, né, uma outra glândula, todo o sistema glandular interno, com exceção do timo, tireoide e paratireoide, que é aí outro chakra que vai cuidar dessas glândulas. Então, administra todo o sistema nervoso. O coronário, ele fornece as energias e o nosso frontal, ele administra essas energias fornecidas, né? Ele que vai comandar como a gente vai usar isso. Então, é por esse centro de força, né, pelo frontal, que nós podemos, segundo a nossa vontade, isso é muito importante, segundo a nossa vontade. Então, é a gente que determina o que a gente vai fazer, né, através desse nosso centro de força. Irradiar calma, alívio, equilíbrio, conforto a quem esteja necessitando, bastando usar a força do pensamento. Então, ele é responsável pelos poderes mentais. Ele está localizado no centro da nossa testa, né? Logo acima do nosso nariz e entre as sobrancelhas. A gente chama de terceiro olho, terceira visão, né? Então, a chamada glândula mestra, que é a hipófise ou pituitária, como conhecida, é a representante desse vórtice e responsável pela organização e funcionamento de todas as outras glândulas do nosso corpo. Então, podemos também nos referir ao sexto chakra, aqui citado, como olho interior, chakra de comando, né? Porque ele está ligado diretamente ao nosso corpo mental ou à nossa mente. É através dele que nós produzimos formas de pensamento benéficas ou prejudiciais. Então, nesse chakra, a gente produz as formas de pensamento. Então, a gente pode observar o quê? Às vezes, como está essa forma de pensamento? Qual o padrão mental, né? E aí a gente percebe se esse chakra está em desequilíbrio ou não, se existe alguma interferência espiritual, né, externa, até de obsessão, de holografias, coisas que a gente sabe, né, que podem acontecer a partir desse chakra. Às vezes a gente cria ideações que não são reais, ou a gente tem uma distorção da nossa autoimagem, né, ou a gente cria padrões mentais e pensamentos que não são reais, de fato reais. A gente começa a criar pensamentos que não tem nada a ver, ou, né, utilizam-se desse chakra para nos atingir também na forma de obsessão. Acontece muito isso. Então, é através dele que nós desenvolvemos a mente impessoal, que sabe discriminar sobre pensamentos motivados por crenças e medos ou pela sabedoria natural e inata. Essa clareza da mente e da personalidade é a essência da sabedoria e dos poderes desse chakra. Então, esse chakra trabalha exatamente isso, né? A clareza da nossa mente, né? A nossa sabedoria, a forma como a gente utiliza aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente sabe. Os princípios básicos do terceiro olho são intuição, centro de clarividência, telepatia, poder da mente e autoconhecimento. Está sempre ligado ao amor celestial e todas as formas de vida. Tem a capacidade de compreender e avaliar conceitos e habilidades mentais
e racionais para a materialização das ideias. Então, tudo aquilo que a gente concretiza na vida, primeiro a gente pensa, né? Ah, eu quero, vou falar um exemplo bem material, quero comprar um carro. Antes de eu materializar isso e comprar de fato o carro, primeiro eu penso, né? Tudo isso está ligado nesse chakra. O funcionamento harmônico do chakra frontal nos faz vivenciar uma mente com mais destreza, um intelecto mais ativo, né? Maior intuição sobre as situações, e durante as meditações, né, nós podemos ter lampejos de outras dimensões da realidade. Então, a gente consegue mentalmente observar outros níveis, outras vibrações, né? E outras dimensões mesmo, que estão aqui, além da nossa. Então, quando o vórtice, né, desse chakra está girando em sentido anti-horário, que a gente quer dizer, né, que ele está desequilibrado, em desequilíbrio, desarmonizado, pode causar confusão mental, pensamentos negativos e manipulação para ter mais poder sobre os outros, né? Se ele estiver bloqueado, vai eliminar a criatividade, tornando a nossa mente mais rígida, dificultando o nosso raciocínio e dificultando o aproveitamento das nossas ideias. Então, essa é uma forma da gente observar se esse chakra está em equilíbrio ou não. Só o mundo exterior e visível vai parecer como realidade. Então, são pessoas que são muito racionais, né? Não conseguem perceber nada além daquilo que a razão explica ou comprova. Então, pode também se tornar bastante esquecido, perder facilmente a cabeça, deixando a emoção negativa prevalecer. São alguns indícios aí de desarmonização do chakra frontal. E aí, as pedras que a gente pode usar para trabalhar o chakra frontal são a safira anil, lápis lazuli, azurita, florita, azul acinzentada e outras, né? Tem várias pedras. Então, se a gente lembrar, né, a cor que predomina no nosso coronário é o violeta, e a que predomina, né, no nosso frontal é o índigo, né, o azul índigo. Então, esse é o nosso chakra frontal. Como eu falei, a gente vai ver as características, né? Depois a gente vai aprofundando mais nessa questão dos chakras quando a gente estiver estudando lá sobre os nossos corpos, tá? E aí a gente passa para o laríngeo, que é o nosso quinto chakra. Então, ele controla, né, que a gente tem aqui na nossa garganta, né? Aqui, bem no finalzinho da laringe. Controla os órgãos da respiração, da fala e as atividades do timo, da tireoide e paratireoides. Relaciona-se com o plexo cervical. Né? Quando a gente começou a falar sobre os chakras, a gente viu os plexos, né? Que tem relação com os plexos nervosos do nosso corpo, né? E aí a gente sabe que esse plexo, ele transpassa, né, o nosso corpo. Às vezes a gente acha que o nosso chakra está aqui na frente só, não. A gente tem reflexo desse chakra também lá atrás no cervical. Então, é um centro de força muito desenvolvido nos grandes cantores e oradores. A cor desse chakra é azul claro, né, meio prateado, azul esverdeado. Ele está localizado na base da laringe, na garganta. O mau funcionamento desse chakra costuma gerar muita dificuldade de expressão, tornando a pessoa retraída, insegura, vitimizada, né? A forma que a gente utiliza as palavras, às vezes, né, de forma agressiva ou sem pensar, sem passar pelo filtro do nosso emocional, do nosso coração, né, e também da nossa razão, às vezes também faz com que haja um bloqueio nesse chakra, né? Porque a gente também faz mau uso das palavras, né? Então, isso também acontece. Então, esse vórtice nasce na altura da vértebra cervical, na garganta, bem na base da laringe. A nuca, o queixo, os ouvidos, os órgãos da voz, a traqueia, os brônquios, a região pulmonar superior, o esôfago, braços influenciam no funcionamento desse ponto energético e são influenciados por ele também. Então, aí quem trabalha, né, com a fonoaudiologia, trabalha bastante aí o chakra laríngeo, né? Quem é orador, quem fala professores, pessoas que dão palestras, que falam muito, usam muito esse chakra. É por esse centro de energia que encontramos a nossa maior capacidade de expressão, a comunicação através da voz, o gestual e a audição. Ele também faz uma importante ligação entre os chakras inferiores, né, que a gente tem o básico, o esplênico e plexo, né, e os superiores,
que a gente tem aí o cardíaco, né, o frontal e o coronário. Ele vai fazendo aí essa ligação entre os chakras inferiores e os superiores. Então, ele é um transmissor dos nossos conteúdos internos, como raiva, amor, medo, pensamentos, impulsos e as reações que nós temos para o mundo externo. Então, aquilo que a gente sente internamente, a gente expressa através do chakra laríngeo para o mundo externo, seja através da nossa fala, seja através do nosso gestual, né? Tudo isso se manifesta através desse chakra. Com o funcionamento harmônico desse quinto plexo, né, do chakra laríngeo, nos expressamos com total liberdade, criatividade, segurança. Então, quando ele está harmônico, a gente consegue falar exatamente aquilo que a gente gostaria de dizer para o outro, né? Fazer com que o outro entenda aquilo que eu disse, né? Porque a comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. Então, a gente consegue ter esse equilíbrio. Também nos sentimos à vontade de assumir os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos e as nossas fraquezas. Desenvolvemos nesse chakra a capacidade de ouvir com generosidade. Olha que interessante, porque a gente aprende a ouvir através do chakra laríngeo, né? E é o acolhimento amoroso das ações mais delicadas que acabam promovendo maior independência de expressão e uma profunda alegria. O mau funcionamento desse chakra costuma gerar muita dificuldade de expressão. A pessoa não vivencia nada para não correr o risco de não ser aprovada. Então, está bastante ligado aí a questão da autoaprovação também. A forma como eu me expresso, né? E como você aceita pelo outro. O funcionamento falho do chakra laríngeo costuma perturbar a comunicação entre a mente e o corpo. A culpa e medo inconscientes são bem comuns nesse caso. Acabam impedindo a espontaneidade e causando muita dificuldade em entrar em contato com os nossos sentimentos mais profundos. Pode também desenvolver tanta vergonha das nossas percepções internas que o convívio social fica prejudicado por medo da opinião do outro. E aí as pedras que a gente pode usar para equilibrar esse chakra, né? Os cristais. Água marinha, turquesa, sodalita, topázio azul, quartzo azul, calcedônia e outros. Então, assim, esse chakra é um azul mais claro, né? Ele tem um tom de azul, né? Então, a gente tem violeta no coronário, no frontal índigo e o azul mais claro no laríngeo. E aí a gente passa para um outro chakra, né? Nós não vamos estudar todos hoje para a gente ter tempo de conversar, discutir, né? Porque tem tanta gente que sabe tanta coisa que para a gente contribuir mais, né? Então, o cardíaco, ele controla e regula as nossas emoções, comanda os nossos sentimentos. Esse chakra ele é responsável pelo funcionamento do nosso coração, do aparelho circulatório. Se relaciona materialmente com o plexo cardíaco. Então, o chakra cardíaco está localizado no meio do peito, na altura do coração. A sua cor é verde com tons de rosa e dourado, uma mistura suave e curadora. Corresponde ao elemento ar e sua função principal é metabolizar a energia do amor. O poder pessoal de amar e ser amado é despertado nesse chakra. Então, é um chakra aí muito, muito fundamental, como todos os outros, né? A glândula correspondente ao chakra cardíaco é o timo, que tem a função de fortalecer o sistema imunológico. O tato é o sentido que corresponde diretamente a esse chakra. Sua tarefa é unir em harmonia os 3 chakras inferiores e os superiores, resultando em harmonia e sabedoria plena. Ele é o mediador entre o corpo e o espírito. É chamado como a porta da alma ou morada da alma. O chakra cardíaco está diretamente ligado ao coração, sangue, nervos, vasos sanguíneos e sistema circulatório. Ele determina a saúde e a força que nós vamos ter. O funcionamento desse quarto plexo, do quarto chakra, promove a visão de que as pessoas e tudo à nossa volta são nossos semelhantes. O amor incondicional, a compaixão, a unicidade, a empatia se fazem com naturalidade e o perdão tem espaço fácil nesse centro energético. O chakra do coração, como também é chamado, guarda nele o poder emocional,
a esperança, a confiança, a entrega, a aceitação, a inspiração, a compaixão e a habilidade de dizer sim para a vida. Então, quanto esse chakra cardíaco ele é importante para que a gente desenvolva o amor incondicional, o auto-amor, para que a gente consiga se sentir um com o outro, para que a gente consiga desenvolver o perdão, né, a compaixão. Então, assim, esse chakra, ele nos ajuda na autoaceitação, na inspiração, em confiar no outro, em confiar em nós mesmos, na entrega diante da vida, na esperança, na capacidade de ter esperança, de acreditar que as coisas vão dar certo. É um chakra muito importante, acho que para esse momento que a gente está vivendo, né, cuidar do nosso chakra cardíaco é de todos, mas do chakra cardíaco é fundamental. O funcionamento falho desse chakra costuma comprometer bastante a nossa alegria e o fluxo de abundância e amor. Então, em desequilíbrio, ele causa tristeza, dificuldade de perdoar, julgamentos, críticas severas, né, para o outro, mas também autocríticas severas, julgamentos severos para você mesmo, né, e para o outro, porque quem se critica e se cobra muito acaba fazendo a mesma coisa com o outro, né? Então esse chakra ele tem muito a ver aí com a questão do autoconhecimento, autoestima, né, de como a gente se sente com a gente e como a gente se relaciona com o mundo externo, com as outras pessoas. Ele, em desequilíbrio, né, também gera hostilidade, egocentrismo, ressentimentos, medos profundos, amarguras, incapacidade de se amar, de amar os outros e até de receber amor, dificuldade de aceitar ser amado, né? No outro extremo, quando ele funciona em excesso, né, costuma deixar a pessoa vulnerável, carente e dependente do amor do outro. Olha como um chakra pode interferir nas nossas relações, na nossa vida como um todo, né? E observar o funcionamento deles faz toda a diferença para que a gente cuide do nosso campo emocional também. Os problemas de saúde relacionados a esse chakra são respiratórios, problemas cardíacos, asma, alergias, problemas nos pulmões e nas mamas, dores nas costas e nos ombros. Ah, então toda vez que eu sinto isso porque eu tô com um problema nesse chakra? Não necessariamente, mas sempre é bom trabalhar esse chakra, porque pode ter, com certeza, tem ligação e vai sempre melhorar, vai sempre contribuir. Então, as pedras associadas são as pedras verdes, né, que simbolizam a cura e a energia vital, e também as rosas, que simbolizam o amor. Então, geralmente se indica o trabalho com turmalina verde, turmalina melancia, amazonita, aventurina ou quartzo verde, idenita, pedra verde maçã, malaquita, esmeralda, ônix verde maçã, fluorita verde mar, jade, tem muitas, né? Tem muitas aí, quartzo rosa, turmalina rosa, kunzita. Então, pedras em tons de verde e rosa são as pedras que a gente utiliza para trabalhar aí o cardíaco. E aí, eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Em como a gente trabalha essas questões energéticas, né? Com relação aos nossos chakras. Como é que a gente consegue equilibrar isso, né? E aí, assim, a gente tem várias possibilidades de se cuidar, de cuidar dos nossos chakras. Primeiro, o reiki, a aplicação do reiki, né? Quem já é iniciado no reiki pode se auto-aplicar, senão a gente pode pedir alguém que nos aplique. A meditação, né? Porque ajuda nessa conexão com o divino e com a respiração e todos os processos que a gente sabe que a meditação trabalha nas nossas células e no equilíbrio do nosso corpo. O autopasse é uma forma, né? Vou até falar disso um pouquinho, porque eu não sei se vocês estão conseguindo me ver. Deixa eu ver, porque vocês estão conseguindo me ver? Faz só um joinha. Tá. Sim, estamos sim. Eu, por exemplo, no Renascer ou qualquer lugar, quando eu não me sinto bem, eu sinto que tem algum desequilíbrio, né? Isso foi algo que eu aprendi com a minha preta velha, com a minha vovó, né? E eu sempre uso. Que eu me dou o autopasse, mas limpando os meus chakras, desprogramando e depois reprogramando. Então, eu vou lá desde do meu coronário em sentido anti-horário, limpando e pedindo, né? Eu peço, né, que seja limpo toda a energia negativa dessa, de outras vidas, em toda a linha do tempo, que tudo seja limpo, e coloco uma mão para o chão, né, direcionando para a terra, e vou limpando todos os chakras em sentido anti-horário.
Até o básico. Depois eu peço, né? Faço uma oração, peço luz, peço que desça uma luz, e aí eu vou pedindo a reprogramação dos chakras em sentido horário, né? Para que eles vibrem na mais perfeita cor, na mais perfeita luz, em harmonia com aquilo que eu preciso, com saúde, equilíbrio para o meu corpo físico, os meus corpos espirituais. E vou fazendo isso chakra por chakra, até chegar no básico, né? E me imagino mesmo tomando um banho de luz, né? E isso me ajuda muito. Então, talvez seja algo que também possa ajudar vocês, não sei. Então, eu faço o autopasse dessa maneira, mas a gente tomando o passe frequentemente, se dando o autopasse como a gente sabe fazer, né? É uma forma de ajudar. Então, a cromoterapia também ajuda no equilíbrio dos chakras, porque cada chakra vibra numa cor, então trabalhar com essas cores em cada chakra vai ajudar. Por isso, o uso dos cristais também. Os cristais são elementais, né? Então, eles trabalham sob o comando do homem. Então, toda vez que a gente utiliza um cristal, né? Primeiro a gente limpa esse cristal, a gente energiza e dá um comando, né? Qual é o comando? O que eu quero que ele. Para que eu quero que aquele cristal trabalhe? Para a organização e equilíbrio do meu chakra cardíaco. Aí eu uso o pingente ou um cristal naquele lugar. A yoga, que a gente sabe que tem posições importantes que ajudam nesse equilíbrio, né? E os banhos. Os banhos de ervas também ajudam muito nessa questão da energização. E aí eu vou falar um pouquinho disso aqui. Peraí. E aí tem alguns banhos, chás, óleos essenciais que a gente pode usar também nessa harmonização dos nossos chakras, né? Que vão ajudar para que a gente possa equilibrar. Então, a gente no coronário, a gente pode usar lavanda, flor de lótus, né? Pode ser em forma de banho, pode ser em forma de óleo essencial, de essência, né? No frontal, menta, jasmim, no laríngeo, erva cidreira, eucalipto, e no cardíaco, jasmim também, lavanda, manjericão, sálvia, tomilho, tudo isso. Então, são formas que a gente encontra, né, de fazer com que a gente consiga um equilíbrio maior. Mas como a gente falou na semana passada, né, os nossos chakras, eles estão interligados a outros corpos que nós temos. A gente vai ver isso depois. Então, na verdade, para que a gente se equilibre, né, depende de muitas coisas, não só da gente. Mas o que a gente puder fazer para manter os nossos chakras equilibrados, eu acho que vale muito a pena. Hoje eu trouxe para a gente discutir, né, conversar junto, vou abrir para vocês poderem falar, esses chakras, né, o frontal, o laríngeo e o cardíaco. São 3 chakras, né, que dizem muito para a gente. Se a gente parar para pensar nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, o quanto a importância da gente trabalhar bem o nosso chakra laríngeo, a importância de utilizar bem as palavras, né, com o filtro, né, da nossa amorosidade, também do nosso mental, racionalizando, usando com sabedoria as palavras, né, a importância da gente trabalhar os nossos pensamentos positivos, né, de sair do pessimismo e do medo, da culpa, do pânico, e pensar positivo e ter pensamentos que possam fazer com que a gente se sinta melhor, né? Da mesma forma da gente trabalhar o auto-amor, né? O amor ao próximo, o auto-perdão e o perdão ao próximo, né? O quanto é importante a gente trabalhar essas questões e o quanto tudo na espiritualidade, na mediunidade está ligado. Se às vezes eu, tendo esse conhecimento, eu vou atender alguém e aí o meu paciente senta e ele diz assim, eu tenho uma angústia, eu sinto alguma coisa. Se você conhece os chakras, né? Claro que aqui a gente falou bem superficialmente, mas já dá para ter uma noção, né? De quais os órgãos que esse chakra corresponde, quais as glândulas, né? Quais são os sentimentos ou as reações de uma pessoa que tem um chakra em desequilíbrio. Então, eu posso trabalhar nesse chakra. Às vezes eu não tenho a informação total, mas eu sou uma médium que sinto a energia naquele lugar, no corpo do meu paciente. Às vezes tem pessoas que tocam até o paciente e a gente fala, não precisa, é energético. E de fato é. Então, que a gente possa também utilizar esse conhecimento, né? Para isso que serve esse conhecimento. Para o nosso trabalho pessoal, para que a gente se desenvolva, se melhore, se aprimore, mas também para que quando a gente for trabalhar mediunicamente, né? Que é o objetivo desse curso, para que a gente aprenda coisas para usar na nossa mediunidade, a gente saiba como ajudar um paciente. A gente saiba como ajudar aquela pessoa que sentou ali, tendo em vista as queixas que ele fizer, né? E aí eu sei aonde eu posso atuar, como eu posso ajudar, né? E também pelos sintomas,
Às vezes, lá na entrevista, como a gente tem lá no